No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho quando existe problemas no financiamento imobiliário por erro da construtora. Não erro especificamente, mas às vezes em decorrência de problemas que são causados pela construtora. É, então eu achei interessante, Fabrício, antes de mais nada, falar da questão da relação jurídica no contrato de financiamento, né? Que seria uma relação que a gente chama de tripartite, que são três partes, ou seja, o consumidor, né, que é o que está adquirindo o imóvel, a construtora, a incorporadora responsável pela construção e o banco, a instituição financeira, que é a que, mediante garantias, vai fornecer o financiamento para esse negócio. Então, são as três partes que fazem parte, digamos assim, do financiamento do imobiliário, não é? Então, o que a gente, para começar, teria que ver? Que existem questões que afetam diretamente no financiamento imobiliário, por alguma razão ou outra. Tem muitas questões aqui que a gente, em programas anteriores que a gente tratou, a gente já abordou certos temas, mas é importante a gente falar porque eles diretamente estão vinculados ao problema no financiamento, né? Então, a questão primeira é a questão da entrega do imóvel, do atraso da entrega do imóvel. Que isso aí, durante o financiamento, existem várias questões que interferem diretamente nas taxas, amortizações. Então, quando tem um atraso da entrega do imóvel por culpa da construtora, isso aí afeta o financiamento. A gente já havia falado nas questões básicas do atraso, como, por exemplo, o prazo de tolerância, que é quando atrasa a entrega do imóvel, que são até aqueles 180 dias, a multa por atraso, normalmente 1% ao mês, a indenização por danos morais e materiais, que pode ser buscado em função do atraso. Sim, aí a gente já falou, mas Mas é interessante vincular esses 180 dias pode ser menor, né? Que a gente já tinha tratado nos Sim, programas, pode ser menor, porque em contrato, né? Ali especificado em contrato, pode ser um prazo menor. Essas influências são, às vezes, tu tem um financiamento e ela está vinculada a uma taxa de atualização, então tu te programa para pagar um valor, né? sim, Dentro disso, e aí quando eh, eu chamo de índice construtivo, INCC, né? é, E aí, quando isso atrasa a obra, isso influencia, né? Porque vai acabar incidindo ainda esses índices e tal. Então, o índice que, que influencia no valor, quando atrasa, é. né? Vai se estender, porque quando é entregue a obra é outro índice que eles Justamente passam é. a atuar. Então, são coisas que É justamente por isso que eu interferem. falei, está diretamente vinculado ao problema do financiamento, porque como tu Sim, falou, existe geralmente nos contratos, claro, existe contratos e contratos, mas a grosso modo existem umas taxas enquanto está de construção, aí digamos com a entrega da chave do habite, aí passa por incidir outras, digamos outros assim, encargos, né? encargos que mudam, então diretamente influencia Sim, claro. na questão do financiamento, e por isso mesmo é importante digamos assim, o comprador, ele fiscalizar o andamento da obra, né? E Uhum. nesse sentido também tem aquela questão do que eles entendem da responsabilidade solidária da financiadora com a construtora, porque o que acontece? Quando é feito um financiamento imobiliário, a instituição financeira ela começa a acompanhar aquela obra, então ela tem que fazer as vistorias, então se pressupõe o entendimento, dei uma passada até rápida na questão da jurisprudência, mas eu vi que o entendimento majoritário dos tribunais e do STJ é esse, é que geralmente eles entendem da solidariedade do financiador por causa do que ele tem aquela responsabilidade Da de fiscalização. fiscalização. Então ele não pode se eximir também da Sim. questão quando acontecem problemas da obra, não é? Então, o que ocorre aqui? Aí a gente entra naquela questão que eu acho que até a gente vai tratar num programa futuro, Fabrício, que é mais específico que é o problema da documentação. Documentação. Da documentação, porque geralmente o problema que todo mundo conhece quando tem problemas de documentos. Então, essa questão da documentação, ela é fundamental, porque aí tranca geralmente a questão burocrática que a gente diz, né? Quando tem um problema na documentação exigida pela financeira. Aqui a gente vai, até vai falar que, claro, que nesse caso aqui, por exemplo, tem casos que a documentação nem sempre é por um problema
da financeira ou Sim, um ou da problema da construtora. construtora. Claro. Às vezes Não, é um não. problema do próprio imóvel, assim, né? Que tem alguma questão. É, Claro que a gente pode falar também disso quando não tem a construtora, né? Tu vai fazer só um financiamento Direto. do imóvel que já está Já construído, está digamos construído, assim, sim, né? um imóvel. Então aí vai ter essas questões assim, tipo a falta de uma escritura pública, né? Tipo, a pessoa tá lá, tá morando, ela se tem como dona do Sim, ou imóvel, tem domínio. mas ela não tem nem a escritura ou não está registrada essa escritura, né, na matrícula. Isso é outra coisa que a gente já tratou Já aqui, né, que tem tratou uns e passo a acontece passo, muito, né, né? de contrato de promessa de compra e venda, aí tu pode registrar isso averbar na matrícula, aí depois faz a escritura pública e depois registra isso na matrícula para realmente a partir dali a pessoa tá realmente como proprietário. Sim. Então acontece de, às vezes, não tá isso, né? É, eu diria, Registrado, averbado lá na matrícula uma escritura pública, né, dessa compra e venda. Às vezes se fala por um contrato e só o contrato não é suficiente para te registrar, né? Salvo aqueles casos de imóveis até 30 salários mínimos ou quando ele é sim, faz financiado, que até extensões. pode ser sem escritura pública, né? Que a financeira faz essas vezes. Mas às vezes tu não consegue financiamento por isso, né? Tipo, Geralmente, tirando essas exceções que tu falou, né, Fabrício, a grande parte dos financiamentos, se tu não tem escritura pública, tem que estar. O financiamento ele vai pedir que esteja tudo regularizado na matrícula, Sim, né? Então, claro. assim, é tudo mesmo. Por exemplo, Sim, é tu, né? uma matrícula desatualizada, eles não vão aceitar, Não vou porque aceitar. pode ser que tenha ocorrido Nesse registros meio ali tempo, que tu não levou em consideração. Então, vai ter que ser uma matrícula atualizada para ver se está tudo registrado. E às vezes, cara, assim, é detalhes, do tipo, tu tá lá na matrícula, tu tá comprando a pessoa que realmente é proprietário, mas daí eles veem que lá na matrícula consta que ele é casado. sim. Só que nesse meio tempo ele já se separou, ou se divorciou, Não já averbou. fez a partilha, o imóvel realmente ficou para ele, mas não tá lá averbado que essa partilha. Sim, para quem, para E a aí o que instituição vai. financeira não é Aí a averbado. instituição vai dizer assim, ó, ou tem que ter, né, a assinatura da esposa, porque diz ali que tu é Ou trazer casado, toda a ou tu documentação, vai ter que averbar, o certo, né? Seria averbar essa partilha, sim, né? E onde tal, consta que o imóvel ficou que para ficou ele. totalmente para ti, Né? né? Que pode acontecer. Ficam outros bens para outra cônjuge, para o cônjuge, e aí, né? E essa Mas questão. são questões que eles vão cobrar, então tem que estar certinho nisso. E essa questão, por exemplo, até é interessante, né, de matrícula atualizada, por exemplo, a gente sabe até que no escritório muitas vezes o cliente, pá, mas para que passa um tempo e vai ter que tirar outra matrícula, a gente sabe que é encargos, mas justamente, infelizmente, às vezes se justifica, porque nesse meio tempo, como tu diz, pode ter incidido uma penhora no imóvel, tudo, e que tranca, então, infelizmente, isso aí é exigido, não tem como Sim, fugir daqui muito a pouco disso. o vendedor também vendeu para duas pessoas. Tem esse Né? Então, caso. um registrou o contrato e tu não registrou. Ou seja, aquele que registrou, que averbou o contrato lá na matrícula, para dizer que está uma negociação de compra e venda, vai ter preferência. Então, são questões assim que o banco vai se precaver, né? O banco tem todo um jurídico por trás, eles vão querer todas as garantias, né? E tem até certidões, te interrompendo, Uhum. até tem certidões que tem um prazo até maior, por exemplo, as negativas tem mais dias, porque também não é toda hora que tu vai ter a dívida, mas essa questão especificamente registral da matrícula até se justifica, porque a qualquer momento pode, então é 30 dias, Sim. se não me engano, né? Eu acho. Geralmente eles pedem Geralmente é 30 30 dias. dias, né? Então essa é uma questão da E isso também que tu falou, né? De repente tem uma pendência judicial, né? Tá lá, tá penhorado aquele bem. Sim, Então, sim. não, tem que resolver essa penhora, né? Não vai comprar, daqui a pouco aquele bem no financiamento vai ser dado como garantia, né? Sim. Então, como é que ele vai garantir se já tem uma outra penhora, né? O bem como um todo não vai poder garantir essa dívida. Então, é uma série de questões. Tem a questão de construção irregular, né? Também, Assim, bom, que não aí está entra. averbado lá, tu fez uma ampliação no imóvel. Claro que é mais um exemplo de não com a construtora envolvida, né? Sim, Quando não, a aí construtora nesse está caso. envolvida, Não, geralmente já mas está a tudo gente está regularizado. falando Mas também de geral, né? pode ter acontecido que a pessoa fez uma ampliação, né, E não. na área construída do imóvel e não averbou. E aí não está averbado. Fez um segundo piso, que acontece às vezes, né? Faz um andar de cima e não está averbado, e aí às Vai na vezes a matrícula, financeira tá vai só estar. o terreno e o lote em si, digamos assim. E muitas vezes ocorre também que a pessoa constrói, né?
faz a averbação, que são coisas distintas, né? A gente tem aquela matrícula da prefeitura, Sim. que é o cadastro que eles têm lá, ela registra tudo na prefeitura, mas Sim, não tem registra uma no... autorização, né? Vai trancar também. Claro. Ela registra geralmente na prefeitura porque ela tem que para poder construir, ao Isso. menos... Sim, passa pela uma secretaria que Então essa questão fiscaliza. E acontece muito isso da matrícula não desatualizada em si de tempo, mas não atualizada em questões das averbações da É, construção, né? prática de como está a Isso aí construção. ocorre bastante também. Basicamente, claro, tem outras questões, documentos menores, negativas, mas assim, a grosso modo, é a parte registral. Tem as questões negativas E depois dá pra gente fazer, né, um programa assim com mais detalhes, né? Isso, Então, aqui, seguindo mais na frente, aqui, o que a gente fala é o seguinte: quando exclusivamente é por a culpa da consultora, que é a recusa da financiadora, da instituição financeira, então o que é interessante o consumidor, o comprador, se precaver? É aquelas questões de praxe, por exemplo, ele tem que exigir a negativa do banco e a razão, ou seja, fui lá e a instituição financeira diz, olha, tem tal problema, está com problema, digamos, na questão legal da construção, não tem uma BIT. Bom, então o comprador, o consumidor, ele tem o direito de me dar por escrito isso aí que eu preciso, até para ele ter a prova documentada para poder tomar as medidas, né, ou legais, ou nos órgãos administrativos, então isso é uma questão importante. Também, em função disso, ele tem que exigir o cancelamento e a devolução dos valores, que é aquilo que a gente já havia falado, pormenorizado nos programas anteriores, né? Sem nenhuma multa, sem nenhum custo com ele. Sim, porque não foi ele que deu causa, No né? momento que tranca o financiamento, ele automaticamente ele tem o direito de Faz a rescisão do fazer a contrato, né? rescisão. E aí tem a devolução desses valores. E aí também aquela questão que a gente falou em programas anteriores, quem quiser se aprofundar nisso aí, tem programas anteriores, na questão judicial, que ele pode pedir o dano, lucros acessantes, enfim, todas aquelas Sim, se teve questões, algum dano material, né? E de repente perdas e danos Isso, também, que ele tava deixou programado, tava pagando aluguel e tava programado para parar de pagar, né? sim, para Entregando o imóvel arrendar, dentro do prazo ali, e daqui a pouco não vai conseguir porque deu esse problema. Então, ou queria para renda também, que ele deixou de ter essa renda. sim, São vários fatores que ele pode pode influenciar. buscar, que, volto a dizer, a gente tratou pormenorizado em programas anteriores. Então, isso são direitos que ele tem, não é? Sim, pode ser até dano moral, né? Dano Dependendo do. moral, conforme for, que tem que ser E claro, provado. isso que eu ia dizer, não adianta eu dizer, eu tive um abalo e tal. Não, a gente tem que provar, aí é questão jurídica, né? Não que a gente não saiba que a pessoa Sim, realmente tem uma bala quando passa por são isso, né? duas É uma coisas coisa que distintas, né? realmente é complicado, né? Mas para o judiciário, tu teria que ter uma prova realmente, né? Que tu passou por esse prejuízo e tal, mesmo no dano moral. E cada vez mais, né, quando não é aquela questão da responsabilidade objetiva, o judiciário está cada vez mais sendo mais rigoroso nas questões do dano moral, né? Então é como tu falou, às vezes a gente sabe, está vendo que tem o dano, mas aí tem que comprovar o dano para poder efetivamente ser ressarcido pelo dano moral, Uhum. não é? Então depois a gente tem aquelas questões dos problemas estruturais e vícios de construção, né, que a gente também falou nos programas anteriores, são vários, como por exemplo, é, os prazos de 5 anos para os vícios estruturais, né, 90 dias após a entrega para os vícios aparentes, são aqueles vícios que qualquer pessoa detecta. Desculpa. E nesse caso, entra aquilo que eu havia falado anteriormente. Quando tem essa questão que vai, por alguma razão, afetar o financiamento, porque tem aquela questão da entrega da obra, das taxas, tudo, nesse caso a gente entra de novo naquela questão da responsabilidade solidária Da porque financeira. ela tem que acompanhar, tem que ser. Geralmente são, por exemplo, a gente pega aqueles contratos de mútuo da Caixa Federal, no próprio contrato estipula, as historias serão feitas de tanto e tanto tempo, coisa e tal, até mesmo para não poder depois alegar, não, mas a gente foi surpreendido. Então eles têm a responsabilidade também de fazer a vistoria, não só para a questão de ver se está tudo em conformidade, bem construído, tudo, para ver se realmente o que está sendo construído é aquilo que foi. Porque tudo no contrato é detalhado, né? Sim. A metragem, o material que vai ser usado. Então, ela tem a responsabilidade também de vistoriar para ver a financeira, para ver se. Em geral eles fazem, né? Tanto Geralmente que fazem, geralmente. se passa por
uma vistoria, né? O engenheiro do próprio instituição Sim, financeira faz. Quando os imóveis já são construídos, eles fazem uma também vistoria fazem para aquela. ver se está tudo ok com o imóvel, se realmente vale aquilo mais ou menos que tu está querendo financiar, né? Daquele Sim, valor que tu está querendo financiar. Então, tanto que isso, eles cobram uma taxa sobre isso, a gente sim, já tem taxa tratou também. também, né, dessa questão. Então, passa por essa vistoria. A instituição financeira, ela não quer ter prejuízo, então ela Sim, vai e tomar a grande todas as garantia dela é cautelas. essa, né? Ela para ver Claro. efetivamente ver se o que está sendo tratado ali. E aí, nessa questão de problemas estruturais, claro, porque aí problema estrutural de responsabilidade, não do consumidor, por óbvio, e sim da construtora e solidariamente da instituição financeira, né? E aí tu tá falando de vícios aparentes, né? E tem esses os Os ocultos, né? ocultos. Né? Que é aqueles que tu não vê na hora ali e vai Sim. aparecer depois. É um problema, no, sei lá, no Estrutural ou encanamento, né? estrutural. É uma coisa que tu não tá aparente, né? Uma coisa que tu não enxerga, tu não consegue ver no momento que com o tempo vai acontecer, tu vai conseguir visualizar que tá com esse problema. Isso. E depois, assim, propriamente dito na questão do contrato de financiamento, a gente tem aquelas questões que são clássicas, né? Que são a cobrança indevidas, os juros abusivos. Aí, claro, necessariamente, às vezes, não só por culpa da construtora, voltamos a falar, e tem a Sim. questão toda que é financeira, né? E tem várias questões que a gente fala, também falamos em programas anteriores, né? Que é ter detalhadamente os valores, juros, custos, taxas, que tem aquela série de coisas que a gente tratou. Então, isso aí é um direito do comprador, do consumidor, de ter acesso efetivamente a essa questão aí, não é? Saber os índices que são aplicados, o custo total, efetivo total, que é aquela questão que também influencia muito, né? O consumidor tem direito a essa informação clara, né? Clara e detalhada. E é importante. Eu sei que às vezes é difícil para uma pessoa que é leiga, até porque começa a ler, por exemplo, um contrato, que a gente recomenda, leia um contrato, né? E não entende algumas coisas, mas é interessante que de repente se não entende, fale com a construtora, tente, né, esclarecer e tal, para que aquilo ali fique bem detalhado para ela, né, que ela consiga entender exatamente o que quer dizer cada uma daquelas cláusulas que estão lá. E, né, nunca tirando também, pode te procurar um profissional, né? Procura um É, advogado que vai dar uma orientação, por que disso? Vai ter um custo mais com o advogado, já tem uma série de custos, né, com a compra do imóvel, que a gente sabe que não é só o preço, né? Não é só o preço do imóvel, tem uma série sim, de gastos que ela vai que ter vão com incidir, registros sim. e E não são impostos, baratos, né? e não são baratos. Então, mas tem que levar em consideração que às vezes é uma economia de uma vida, né? A pessoa economizou a vida inteira para ter aquele imóvel e aí daqui a pouco, por uma falha ali, um descuido, acaba perdendo, né? Porque às vezes, isso aí vai virar num processo e dependendo do que está sendo tratado pode demorar, né? E aí a pessoa tá Vai, com vai, toda a fa- economia dela aplicada nisso, nesse imóvel, e aí não consegue ter o imóvel tão cedo, vai demorar, às vezes pode demorar anos para se resolver. sim, E aí tu fica evita sem o lá. imóvel, sem o dinheiro, e daqui a pouco não sei nem se tu vai ter condições de pagar um aluguel, porque às vezes tu tá programado para comprar um imóvel e Sim, morar, então agora vamos pagar um aluguel. aliviar o aluguel. E é interessante, eu tinha um professor na faculdade, eu me lembro que falando dessas questões de contratos e tudo, e a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão pagando financiamentos, toda a economia de um casal junto, digamos assim, é difícil, mas às vezes, como ele falava, às vezes o barato sai caro. Então, Exato. porque o que acontece? No momento que tu procura um profissional que ele tem, na verdade, a expertise, o conhecimento técnico, e a obrigação dele é analisar um contrato pormenorizado e aí dar garantia, a segurança para o comprador. Claro, tu vai gastar um valor ali, mas isso aí pode economizar quanta dor de cabeça, né? Que às vezes Claro. uma cláusula, às vezes, que a pessoa, às vezes, como tu falou, ela pode até ler todo o contrato pormenorizado, mas se ela não tem o conhecimento, às vezes, de até termos que constam ali jurídicos, né? Então é interessante sempre ter digamos assim, um assessoramento para, Claro, não, o assim. contrato realmente pode assinar, não, muda essa cláusula, faz isso aqui, faz aquilo ali. Então nem é puxando brasa para o nosso assado, mas realmente a gente sabe que Sim. e evita às vezes. É que a gente tem a vivência, então a gente sabe o que traz de transtorno muitas vezes. Claro que a pessoa às vezes fez,
Passou, já fez contrato, só assinou, não leu e tal, e deu tudo certo, ok, beleza? Sim, é ótimo. Que bom, Né? né? Mas não é, isso não acontece com todo mundo, né? Não Tem gente acontece. que acontece coisas que é complicado, a pessoa passa por dificuldades, assim, por causa dessas questões, E assim, de não ter tem, tomado esse cuidado, né? e tem, às vezes, no próprio contrato, as cláusulas ali que as pessoas lêem, não, tá tudo bem, e às vezes um assessoramento jurídico vai dizer, não, pode estar tudo bem, mas isso aqui não é Sim, nulo, não tem validade, sim. Tá tem previsto no uma lei que contrato, anula isso aí. mas é possível. Então é interessante ter essa questão toda, né, Fabrício? É bom que a pessoa, assim, estão me cobrando uma coisa, tá, mas o que que é isso aqui? Vou entrar em contato com Sim, a construtora. não Ó, se constranger em isso, perguntar. por que que isso, que esse valor aqui? Onde é que está previsto no contrato isso? Está previsto no contrato? Ela Sim, vai dizer, né, ó, tá, é cláusula tal, dá uma lida, vê. sim. Se ficar na dúvida, ou se achar que não, mas não tem nada aqui que diga isso, bom, daí dá para procurar um profissional para te avisar, ó, realmente não tem previsto, teria É que porque muitas discutir. vezes ocorre aquilo que tu falou, né? A pessoa até se constrange, pá, mas eu não, pá, não vou, vou dizer não sei. Não, mas ela Sim, não tem obrigação de saber. é. Ela tem o direito de saber questões que, porque ela, por fim, ela está pagando por aquilo ali, né? Então ela tem que É. saber. E como é que ele diz? Como consumidor, ela tem o direito de ter uma informação clara, Sim, né? Então eles são obrigados a te dar essa informação. Tipo, olha, não entendi. O que é essa cobrança que vocês estão fazendo aqui? sim. Que valor é esse aqui? Do que se trata? Está em contrato isso? O que é? Então é interessante ela ter. E claro, aquela história que a gente fala, né? É bom ter o contrato, ter uma cópia do contrato, né? Que tu assinou, sempre ter, guardar toda essa documentação, até que se resolva isso e se passe, até É, o ideal é ter recomendaria cinco passar anos, né? uns 5 anos, né? Mas até que se resolva, pelo menos, isso, ter toda essa documentação, desde de panfletos, publicidade e tal, vai guardando. Separa numa pastinha lá, porque é possível que tu acabe precisando, né? Melhor que não precise, mas se precisar, tá lá. E, assim, a grosso modo, é como eu falei, a gente fez um apanhado geral da questão dos problemas do financiamento, né? Claro que, como a gente falou, tem questões específicas que pode, a gente até tem a intenção de tratar pormenorizado em outro programa, como por exemplo a questão documental. Acho que até a gente pode fazer um programa para detalhar especificamente o que é as exigências que os cartórios fazem, que também tem toda essa questão que é pormenorizado, negativas, enfim, uma série de coisas que para quem está comprando é chato, mas é fundamental, porque Sim. principalmente questões de financiamento, e quando é financiamento através de uma instituição financeira, é mais ainda, que eles exigem tudo, né? E qualquer questão que para a pessoa pode parecer, como tu falou, deu exemplo aí de uma separação, que o casal se separou, digamos, o imóvel ficou para um dos cônjuges, e tá tudo acertado entre eles, mas se não está registrado, vai trancar. Então, são questões todas essas que, antes de fazer o financiamento, ter tudo ciente e levar tudo ali, não vai ter problema, mas senão vai trancar o problema e às vezes tem uma frustração da pessoa, né? Muitas vezes até tranca e a pessoa não consegue. A pessoa fica indignada porque, de certa forma, ela tá resolvida, né? Sim, Na verdade, tá resolvida. Ela só não tem isso registrado, né? Mas registrado, mas já tá tudo resolvido. Só que não vai funcionar. Eu é, preciso desse registro. E é fundamental que todo mundo entenda que é a matrícula que vai regir tudo isso aí. é, A matrícula tem que estar atualizada, a matrícula tem que estar com todas as averbações. Eles vão exigir isso. E a matrícula é o teu título frente a propriedade. terceiros, né? O teu título frente a terceiros é a matrícula. Tu vai poder dizer, não, eu sou realmente proprietário, se lá na matrícula te constar que é tu proprietário. Entende? E as pessoas às vezes acham, eu fiz a escritura, eu tenho escritura. Assim, nunca Paguei, averbou. escriturei, não averbou, Eu fiz um contrato. Você não fez um contrato. Aí tu nem viu se o cara que te vendeu que é o proprietário lá na matrícula. Tu não vai nem conseguir. A gente diz que verba o contrato, só que tu não vai nem conseguir averbar o contrato lá na matrícula porque o cara que te vendeu não é o que consta lá como proprietário. Entende? Então a pessoa tem que. Eu sei que é difícil e é chato essa coisa, mas a pessoa tem que entender isso, né? E é aquilo que eu disse, às vezes é a economia de uma vida. A pessoa economizou a vida inteira, aí vai comprar um imóvel, compra de um cara que não está com o nome na matrícula, aí tu fez o contrato, mas eu tenho o contrato, não adianta nada, tu vai cobrar do cara. E se o cara não tem nenhum bem, tu vai pedir que dinheiro de volta para ele, aí tu fica com prejuízo. Tu uma economia de uma vida que foi por água abaixo. São questões que acontecem muito, né? A gente no escritório, que a gente já tem visto assim no decorrer
digamos assim, da nossa trajetória, tanto eu como tu, que tem problemas, às vezes as pessoas compram um imóvel, compram, pagam, e às vezes até por não ter conhecimento, não, eu comprei, paguei, não registram, aí quando vai querer vender, a pessoa quer a escritura, ela vai, às vezes, quem vendeu ou faleceu, ou se é uma construtora, às vezes a construtora fechou, faliu, e aí é uma mão de obra que pode ser evitada. Mas enfim, aqui a gente já está divagando um pouco, porque o objetivo hoje era falar um pouco das questões do financiamento. Volto a dizer, a gente vai futuramente fazer um programa especificamente com a questão da documentação para o financiamento, mas a ideia hoje era dar uma visão geral sobre o tema. E sempre aquilo que a gente faz, o pedido para vocês, né, dentro do possível, se vocês gostaram, deixar aí o like, que ajuda bastante a gente, né? Se alguém entrou aqui e gostou do tema, se inscrever no canal, que é a forma que a gente pode, que nos ajuda a seguir fazendo esse trabalho aqui de tentar divulgar a questão jurídica de forma mais simples, assim, menos técnica. E sempre aquele convite, nos seguir aqui no nosso canal no YouTube, na nossa página no Instagram e no Facebook. Deixar comentários que porventura queiram, sugestões, sempre são bem-vindas. Muito obrigado e até o próximo programa.